Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas há do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse texto traz algo muito relevante para que um casamento funcione e, por extensão, naturalmente, para que uma família funcione. Falamos aqui sobre o valor da cumplicidade, da unidade familiar. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas. Esse senso de compartilhar, de dividir, de ser um pelo outro, tem desaparecido aos poucos. E o pior dessa história é que isso já está dentro da relação familiar. Cada um no seu canto, cada um no seu espaço. Às vezes habitando debaixo do mesmo teto, compartilhando a mesma mesa, o mesmo pão, mas cada um no seu mundo particular, não sendo cúmplices uns dos outros, não compartilhando da vida íntima uns com os outros. Um dos fenômenos que tem contribuído para que haja esse afastamento é exatamente o mundo virtual. O modo como nós lidamos com o smartphone, com o tablet, com o computador, o modo como lidamos com a TV, o modo como lidamos com a tecnologia. Somos tão individualizados que quando você vai para a Netflix, por exemplo, você tem o seu perfil. Aquele é o seu mundo particular e cada um respeitando o seu próprio mundo, ninguém interage com o mundo do outro. Bom, é provável que você, olhando e observando com carinho, vai perceber que isso também acontece quando, estando em casa, num feriado, por exemplo, cada um está no seu quarto, no seu canto, cada um dentro do seu perfil de Instagram ou de Facebook ou dentro do YouTube e cada um fazendo o seu caminho pessoal, particular. Por um lado, isso tem um ponto positivo, que é o respeito à privacidade, o respeito à individualidade. Não acredito que a relação familiar, ou mesmo a relação conjugal, deva roubar a individualidade dos sujeitos da relação familiar. Pelo contrário, eu acredito que nós precisamos, até para que a família seja saudável, que cada um tenha o seu espaço. Mas a pergunta é, em que momento essa família se junta? Em que momento esse casal se reúne? Em que momento haverá partilha? Em que momento eles irão atravessar a vida um do outro com um sorriso, com um abraço, com compartilhamento das intimidades, daquilo que de fato está incomodando, ou até dos sonhos. É bem provável que esse tempo seja absolutamente escasso, esporádico, sazonal. Precisamos aprender a vivermos em unidade. E a família ela existe para isso, para que possamos aprender a viver esse princípio da unidade. É um pelo outro, o outro pelo um. Podemos e devemos ter o nosso espaço. No entanto, a gente precisa entender também que há um caminho de encontro. E se não há encontro, não há vida. Já citei numa outra ocasião uma frase do Martin Buber, fantástica, que ele diz que a vida verdadeira é encontro. É no encontro que a vida acontece. E o encontro só acontece quando estamos inteiramente naquele lugar para o outro, naquela relação. Como é bom estarmos à mesa, por exemplo, em que todos interagem uns com os outros, aonde a gente se olha nos olhos, compartilha um pouco da vida, de como estamos andando, vivendo, sonhando. Enquanto a gente reparte o pão, também reparte o coração, fala da vida, fala daquilo que pretendemos como sonhos ou dos medos que carregamos no coração. A mesa é um bom lugar para que a gente possa aprender esse caminho da unidade. Nesse texto de Eclesiastes, fica bem claro que é melhor serem dois do que um. Quando temos alguém que nos aqueça, alguém que nos apoie, alguém que nos levante. Estamos falando aqui de algo que se aplica perfeitamente ao casamento, mas podemos pensar também, de forma plural, na relação familiar como um todo. Quando alguém está caindo, tem o outro percebendo essa queda, percebendo essa fraqueza, vai lá e estende as mãos e o levanta, porque essa relação que é baseada na unidade, ela não é resultado do esforço humano. No meu entendimento, Deus produz isto. Deus produz isso no coração de um pai que se converte ao seu filho, de um filho que se converte ao seu pai. Deus produz no coração de uma esposa essa conversão ao seu marido, e esse marido, a sua esposa. Deus nos converte à família, entendendo conversão aqui como mudança de direção. Deus nos coloca na rota da família e a gente precisa aprender que é melhor estarmos juntos, porque em algum momento vamos precisar ser aquecidos, em algum momento vamos precisar ser socorridos diante de uma queda, em algum momento vamos precisar um do outro. Bom, a família é esse lugar.
se a gente não consegue viver a unidade familiar, a gente não consegue viver e celebrar encontros na família, eu fico me perguntando em que lugar e em que momento esse encontro vai acontecer. Temos aí pessoas absolutamente individualizadas que até conseguem fazer muito bem em sua carreira solo, mas não conseguem celebrar a vida comum. Que Deus nos ajude a sermos uns pelos outros e celebrarmos a cumplicidade no casamento e a cumplicidade na família. Deus te abençoe, uma ótima manhã e até nosso próximo encontro. Amém.